Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro lá em Hebreus 6, que é o texto base aí da nossa meditação, do nosso mês da família. Hebreus 6, dos versos 9 a 12. Hebreus 6, dos versos 9 a 12. Nos diz assim a palavra: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Romanos 5, dos versos 5 até o 11. Romanos 5, dos versos 5 até o 11, nos diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E ainda, querido, um último texto, Eclesiastes 9. Eclesiastes, capítulo 9, dos versos 13 até o 18. Eclesiastes 9, dos versos 13 até o 18, que nos diz o seguinte: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ou uma só decisão, sem a direção de Deus, destrói muitas coisas boas. Eu queria que você fechasse mais uma vez os teus olhos e colocasse o teu coração diante do Senhor. Nós estamos tratando desse tema, preparados para viver o amor de Deus. Preparados para viver
o amor de Deus. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, mais uma vez, derramar os nossos corações diante do Senhor. A Tua palavra, por si só, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é penetrante, ó Deus, de forma mais profunda do que qualquer espada de dois gumes. Nós queremos, Pai querido, entregar, Pai querido, as nossas vidas mais uma vez diante do Teu altar. Ó Deus, somos Teus servos, somos a Tua igreja, somos o Teu povo. Ó Deus, temos famílias. Ó Deus, e no meio das nossas famílias existem lutas. Ó Deus, que nem sempre nós sabemos lidar com elas de forma adequada. Por isso, Pai querido, unge as nossas vidas agora, leva cativo o nosso pensamento, o nosso sentimento, ó Deus querido, para a Tua presença. Ó Deus, e toca o nosso coração, Pai. Ó Deus, preparando-nos como povo de Deus a viver verdadeiramente, Pai, o amor do Senhor. O Senhor conhece a minha vida, conhece a vida de cada um de meus irmãos, Pai. E nós reconhecemos aqui, Pai, que nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da voz de comando do Senhor, Pai. Nós precisamos, Pai, da direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Então toma-me nas Tuas mãos e toma a vida de meus irmãos e irmãs, Pai querido, e fala conosco, ó Deus, no poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu creio, queridos, que uma das coisas que mais afetam o nosso ânimo e muitas vezes nos fazem paralisar ou pensar em retroceder é quando nós não vemos o resultado do nosso trabalho como nós planejamos, como nós sonhamos, como nós pensamos. Você tem alvos, você tem sonhos, você tem planos, você tem propósitos no seu coração e você, de alguma forma, você imagina que eles vão acontecer de determinada forma. E, de repente, eles não acontecem do jeito que nós esperávamos que ele acontecesse. E isso faz com que, muitas vezes, a gente perca de vista aquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas famílias. Aquilo que o Senhor tem estabelecido para os nossos locais de trabalho. Quando nós olhamos o capítulo 6 de Hebreus, o trechinho que nós lemos, a gente vai descobrir que é, na verdade, uma palavra de encorajamento. Uma palavra para que eu e você não venhamos a parar, que eu e você não venhamos a desistir, que eu e você continuemos avançando em direção aos propósitos do coração de Deus. Se nós olharmos os versículos anteriores, nós vamos descobrir que o autor de Hebreus está tratando de situações tristes envolvendo o povo de Deus. Pessoas que um dia haviam colocado a sua vida nas mãos do Senhor, que um dia haviam confessado Jesus como Senhor das suas vidas, mas que, com o passar dos dias, com o passar do tempo, essas pessoas não cresceram, não saíram do lugar. Hebreus 5,12 diz que, apesar do tempo decorrido, continuaram crianças. Ou seja, continuaram agindo como crianças, respondendo às demandas da vida, lidando com as dificuldades da vida como criança. No capítulo 6, se nós olharmos o início do capítulo, nós vamos descobrir que a realidade não é diferente. O autor de Hebreus está dizendo assim que muita gente estava parada no tempo. E quem está parado no tempo, querido, retrocede. Quem está parado no tempo, ao invés de ter uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida que verdadeiramente faz sentido, acaba produzindo espinhos e abrolhos, como diz o texto. É como se o Senhor dissesse para aquele povo:
vocês estavam no lugar certo, na fonte certa, mas não estavam experimentando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para as nossas casas. Quando a gente olha, querido, as realidades das nossas vidas, a realidade das nossas famílias, a gente vai descobrir que muitas vezes isso está acontecendo. A gente declara o Senhor, a gente confessa o Senhor, a gente conhece o poder do Senhor, mas nem sempre nós estamos desfrutando do amor, vivendo verdadeiramente o amor do Senhor em todas as esferas das nossas vidas. E aí a gente vai, muitas vezes, retrocedendo, vai recuando, vai voltando atrás. Ao invés de avançar, a gente retrocede. É nesse contexto, querido, que essa palavra de encorajamento é liberada. E aí, quando nós olhamos o verso 9, a edição contemporânea diz assim: mas de vós, amados, nós esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação. De vós, nós esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação. Quem aqui tem a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Eu vou perguntar de novo para você poder se manifestar. Quem aqui tem a sua vida nas mãos do Senhor? Amém. Né? Amém. Se você tem, querido, o Senhor como Senhor da sua vida, eu tenho que esperar de você coisas melhores, pertencentes à salvação. Deus espera de nós que a gente aprofunde a nossa vida e que a gente viva a plenitude daquilo que Ele mesmo tem preparado para as nossas vidas. É como se Ele dissesse assim: o meu padrão, o teu padrão, não é o mundo. O meu padrão, o teu padrão, não são as circunstâncias que eu e você estamos envolvidos nelas. O meu padrão e o teu padrão é o Senhor e a sua palavra. É o Senhor e a sua palavra. Eu penso quase todos os dias, querido, naquilo que eu tenho recebido de Deus. Eu fico imaginando quantas coisas o Senhor já acrescentou na minha vida, desde que eu o conheci e entreguei a minha vida para que Ele seja o Senhor da minha vida. Quantas coisas Ele me deu, quantas coisas Ele acrescentou na minha vida. E eu não estou falando de coisas materiais. Mas às vezes eu fico me perguntando assim: será que eu tenho andado nas coisas que o Senhor tem me dado? Será que eu tenho caminhado na direção que o Senhor tem me dado? Será que a minha vida tem refletido aquilo que o Senhor conquistou em favor da minha existência? Será que eu melhorei? Será que eu amadureci? Será que o meu comportamento melhorou? Será que as minhas reações diante das dificuldades melhorou? Será que quando a luta vem, quando a oposição vem, quando a dificuldade vem, eu respondo essas dificuldades segundo o coração de Deus? Porque o Senhor já me deu autoridade sobre todas essas coisas. O Senhor já me deu graça para poder lidar com todas essas coisas. O que eu e você temos recebido de Deus, querido. E aí, querido, quando eu penso nisso, talvez a gente diga assim: é porque o Senhor não conhece a minha luta na minha casa. É porque o Senhor não conhece a realidade da minha família. O Senhor não conhece a realidade do meu trabalho. Sim, querido, eu não conheço. Mas é interessante que, pensando nessa palavra, eu volto lá para Romanos 5, e a gente vê assim, qual era o contexto no qual eu estava inserido quando Deus decidiu investir o seu amor na minha vida. Onde eu estava, como eu estava, qual era a condição em que eu me encontrava. A palavra diz que assim o Senhor provou o seu próprio amor para comigo, dando a sua vida, quando eu ainda era inimigo dele. Ou seja, o contexto era completamente desfavorável e Deus decidiu investir ali. Talvez você esteja inserido num contexto que aos seus olhos parece completamente desfavorável e você não quer investir nesse contexto.
Mas o Senhor investiu nesse contexto, na sua vida, para que você pudesse ter vida e ter vida segundo o coração de Deus, segundo a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não importa onde você está, né? Diga assim, o Senhor quer te levar além e quer te preparar para desfrutar do amor dEle em toda a sua plenitude, em toda a sua plenitude, ainda que os seus olhos não enxerguem nada, querido, porque quando o Senhor, eu fico imaginando assim, se fosse eu no lugar de Deus, nunca existiria Romanos 5,8, não? Mas a palavra diz, graças a Deus eu não estou no lugar de Deus, porque eu não estando no lugar de Deus, eu fui alcançado, porque um dia Deus me encontrou nesse contexto de destruição, nesse contexto de morte, nesse contexto de perdição, e me trouxe vida e tem me preparado dia após dia para eu desfrutar do amor que emana do coração de Deus, para desfrutar daquilo que o Senhor tem. Eu vejo Deus olhando para nesse texto de Hebreus 6, dizendo assim, querido, permanece firme. Permanece firme. Agora, é interessante que ele diz assim, permanece firme até quando? Até quando que é para permanecer firme? Até quando? Diga assim, até o fim. O texto que eu li aqui na ceia, a palavra diz que Jesus nos amou os seus até o fim. Amou os seus até o fim. E o autor de Hebreus está dizendo assim, permanece firme, olhando para Ele, se movendo por Ele, porque Ele não é injusto. Deus não é injusto. Ele não se esquece de você, Ele não se esquece do que confiou a você, Ele não se esquece do serviço que colocou nas nossas mãos para que possamos fazer em nome dEle. Ele diz, permanece firme até o fim, olhando para aqueles que lá atrás venceram, não se afastaram, desfrutaram da promessa, pela sua fé e pela longanimidade, pela decisão de caminhar segundo o coração de Deus. Ele diz, não para, vai até o fim. Eu penso, queridos, que Deus deseja nos preparar. E aí, olhando lá para aquele texto de Eclesiastes, é muito interessante aquela história que Salomão conta. Eu já compartilhei algumas coisas desse texto aqui algumas vezes, mas quando nós olhamos as palavras descritas por Salomão, talvez eu e você possamos dizer que aquela historinha que está escrita ali não é a história de Salomão, mas é a nossa história. É a minha história e a sua história. E o texto começa dizendo que havia uma pequena cidade, com poucos homens, invadida por um grande rei, que encheu aquela pequena cidade de tranqueiras. A palavra diz, tem uma tradução que fala exatamente isso, que a pequena cidade foi invadida por um grande rei que encheu a cidade de tranqueiras, de coisas contrárias à vontade do Senhor. E aí, querido, quando eu olho para esse texto, dá um sentimento de impotência. Às vezes a gente olha assim e fala assim, é o mesmo sentimento, parece que a minha casa é uma pequena casa, uma pequena família, é uma família que tem sido invadida, que tem sido atacada, que tem sido atingida por uma infinidade de tranqueiras, e eu olho para ela e digo assim, o que fazer diante dessa realidade? Alguém já teve esse sentimento alguma vez na vida? Não precisa nem se manifestar, né? É só pensar. Porque às vezes vem exatamente esse sentimento. As coisas estão ali envolvendo o nosso coração de uma forma profunda. E parece que tudo que a gente tenta não dá certo. Tudo que a gente faz não funciona.
e a gente vai, ao invés de se preparando para viver plenamente o amor do Senhor, a gente vai recuando e vai se despreparando para desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Olhando essa historinha, querido, cidade pequena, poucos homens, tudo virado no avesso, sem recurso, porque o homem que tinha disposição para fazer alguma coisa era pobre. Cidade pequena, poucos homens, tudo virado no avesso e sem recurso nenhum. Deus libera uma palavra. O texto diz que aquela cidade, ela foi liberta por causa da sabedoria daquele homem pobre. Por causa da sabedoria daquele homem pobre. É como se Deus estivesse dizendo assim, para a minha vida e para a sua vida: querido, não se mova pelo que você vê, se mova pelo que você tem. Talvez você diga assim, mas o que é que eu tenho? Eu não tenho nada. Na verdade, querido, eu e você temos à nossa disposição o que esse homem pobre tinha: a sabedoria de Deus, a direção de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Às vezes a gente acha que não tem nada, mas eu e você temos a sabedoria, temos à nossa disposição o que aquele homem pobre tinha à sua disposição. Agora, querido, sempre que eu olho para essa história, eu me pergunto: que sabedoria era essa que esse homem tinha? Ele tinha algo muito especial e que com certeza não vinha dele mesmo. Não era uma sabedoria fruto da experiência e nem da longevidade. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Às vezes a gente acha que quanto mais anos a gente conquista, mais sábio a gente fica, né? Quem já tem mais, não precisa se manifestar. Mas às vezes a gente se ilude pensando que quanto mais anos a gente adquire, quanto mais anos a gente conquista, mais sábio a gente fica. É uma grande inverdade isso. Jó 12:12 diz assim: está a sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Ele diz não, a sabedoria está com o Senhor, está na presença do Senhor, está no relacionamento profundo com Deus. Não era esse homem pobre, não tinha uma sabedoria fruto de uma experiência de alguém que viveu uma infinidade de coisas, de lutas, que viu a cidade sendo invadida, que viu a família sendo invadida por uma infinidade de coisas. Não, esse homem tinha uma sabedoria que era fruto do relacionamento dele com Deus. Salomão não se tornou sábio na velhice. Ele foi sábio no auge da sua juventude. Ele foi sábio na sua juventude. À medida que ele foi envelhecendo, ele foi se afastando de Deus, e quando ele foi se afastando de Deus, ele foi se aliançando com um monte de encrencas e trazendo um monte de problemas para a vida pessoal dele. Queridos, não é uma sabedoria, a sabedoria não está restrita a quem tem mais idade. Eu posso ser um jovem sábio, um adolescente sábio, da meia idade sábio, um velho sábio, se eu tiver relacionamento com o Pai. O problema é que muitas vezes a gente vai amadurecendo, a idade vai chegando e a gente vai achando que dá para confiar na experiência que a gente teve. A sabedoria desse homem não era fruto
dos seus dias de existência. Ela também não era fruto de muito estudar e pesquisar. Tudo isso é muito bom, porém não é fonte de sabedoria. Eclesiastes 12:12 diz assim: não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Deus não está dizendo que não é para estudar, querido. Eu posso estudar tanto, adquirir tanta coisa, eu posso me encher de títulos, eu posso me tornar especialista num montão de coisas, em muitas áreas, mas não necessariamente isso me garante sabedoria. Eu posso ser doutor em muitas coisas, mas não significa que eu sou sábio. Eu gosto muito de trazer à minha memória uma experiência quando a mãe da dona Tarsila faleceu, a avó da Shirley. O seu filho, seu irmão caçula, deu um testemunho no velório, e ele disse assim, que quando ele completou 7 anos de idade, a mãe dele, que não tinha muito conhecimento, muito conhecimento escolar, chamou ele num canto e disse assim, deu uma Bíblia para ele e disse assim: filho, você vai ter a oportunidade de ter conhecimento de muitos livros. Mas entregou uma Bíblia na mão dele e disse: mas é este livro que vai fazer de você um homem sábio. Você vai ter oportunidade de ler muita coisa, de conhecer muita coisa, de pesquisar muita coisa. E hoje a gente tem o mundo na mão. Você está com o celular, talvez esteja um monte de gente doida aí para olhar o celular, para ver quem já é o presidente. Né? A gente está com o mundo na mão. Né? Mas isso não significa sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria é gerada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Esse homem não tinha uma sabedoria adquirida através do muito estudar. Também não era fruto do tempo de conversão. Às vezes a gente encontra pessoas que têm, você fala assim, quanto tempo você tem de convertido? 30 anos. Né? Hebreus 5:12, como eu já falei, há uma reprovação do autor de Hebreus dizendo assim, que apesar do tempo decorrido, não cresceram. Continuam agindo, continuam lidando com a vida do mesmo jeito, da mesma forma, lidando com a vida como se, com os princípios que muitas vezes trouxe lá de trás, trouxe lá de fora. Apesar do tempo de conversão, que sabedoria esse homem tinha, querido? Era, com certeza, fruto de uma vida com Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Era fruto de vida com Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo. Provérbios 24, 3-5, diz assim que com sabedoria edifica-se a casa, com inteligência ela se firma, e pelo discernimento, pelo entendimento, se enchem as câmaras com toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Com sabedoria, com inteligência e com discernimento. Se enche a casa, se enche as câmaras com toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Atos 4:13, quando os discípulos estavam, depois de serem instrumentos de Deus, para que um coxo fosse curado, eles foram para a prisão. E a palavra diz que esses homens, depois de serem tirados da prisão, são colocados diante da autoridade e vem uma infinidade de ameaças contra a vida deles. Mas esses homens estavam tão cheios da presença de Deus, que aqueles que estavam inquirindo sua vida, questionando o seu posicionamento,
questionando a sua postura, ele diz assim: de onde vem tanta sabedoria de homens tão simples como esses? Porque sabiam que eles eram iletrados. E a palavra diz que as respostas deles deixavam as autoridades atônitas, espantadas. Queridos, nós precisamos entender que Deus quer que eu e você possamos provar da plenitude daquilo que Ele tem de uma forma intensa. Agora, qual é a fonte dessa sabedoria, querido? Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus é o princípio da sabedoria. Não tem outra coisa, não é impulso humano, não é ira humana, não é sentimento humano, é relacionamento com Deus, é relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quem deseja estar preparado para viver plenamente o amor de Deus na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida comunitária, no seu local de trabalho, diz amém. Então a fonte, querido, para que você desfrute disso, é a intimidade com Deus, é a intimidade com o Senhor. Não tem outro lugar, não tem outra fonte. 1 Coríntios 1:30-31, o apóstolo Paulo, ministrando o coração dos nossos irmãos daquela cidade, ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, são de Deus, por meio de Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando a gente olha Provérbios 2, de 1-7, nós vamos descobrir Deus dizendo assim, que é Ele quem dá sabedoria, inteligência e discernimento. É Ele quem dá. Às vezes, querido, a gente corre tanto, atrás da solução que o mundo oferece, mas não se humilha diante daquele que tem todo o poder e autoridade para nos fazer sábios, para que a gente possa lidar com as batalhas que estão diante de nós, que são muitas. Quando nós estamos falando de família, querido, a gente percebe como os valores estão distorcidos, como os valores estão quebrados, como a família está sofrendo. E não é só a família de fora. A gente percebe que essas coisas, elas vão penetrando o nosso coração, vão penetrando o coração de todas as famílias, e de repente a gente vai se acomodando, a gente vai se amoldando aos valores que estão lá de fora, e a gente vai deixando de viver o que Deus tem, o que Deus quer, o que Deus deseja. Provérbios diz que é Ele quem dá sabedoria, que é da boca dele que vem a inteligência e o entendimento. Eu gosto sempre de lembrar, já falei isso inúmeras vezes, lá em 2 Crônicas, quando Salomão está assumindo a sua posição. Ele se sente incapaz, ele se sente inadequado, ele não se sente confortável diante da tarefa que Deus está colocando diante dele, que era assumir o lugar de Davi, seu pai. Ele não estava assumindo o lugar de um homem fracassado. Ele estava assumindo o lugar de um grande rei. E aí, Deus aparece para ele e pergunta assim: filho, pede-me o que queres que eu te dê. E aí, eu penso, querido, que Salomão poderia dizer: olha, eu preciso de recurso para poder dar a melhor faculdade para o meu filho. Né? Nada de errado pedir isso.
né? Mas às vezes a gente fica preso nessas coisas, né? Oh, me dá condição disso, me dá condição daquilo. E aí Salomão diz assim: Senhor, o Senhor está me dando uma tarefa de estar à frente de um povo que te pertence. Então me dá sabedoria para que eu possa conduzir esse povo segundo o desejo do teu coração. Queridos, é impressionante, né? Porque Deus fala assim: visto que você não me pediu nada das coisas que seria naturalmente comum alguém pedir, mas você me pediu sabedoria para poder conduzir um povo que é meu. Eu vou te dar sabedoria e eu vou te dar todas as outras coisas juntamente com ela, né? Agora, querido, as pessoas que fazem parte da minha família pertencem para quem? Ah, mas lá na minha casa tem metade da minha família que não te conhece ainda. Mas é interessante que o Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os moradores e tudo que nela há. Né? Às vezes a gente entrega os pontos antes de lutar, querido. Né? O diabo invasou, o diabo só está cegando o entendimento dele ou dela, da sua filha, do seu filho, da sua família. Ele está cegando o entendimento. Mas Deus está trabalhando para resgate, Deus está trabalhando para cura, Deus está trabalhando para libertação, Deus está trabalhando para que eu e você vivamos plenamente, estejamos preparados para viver plenamente o amor do Senhor. Salomão pede para poder cuidar do povo que era do Senhor. A minha família é do Senhor. E a sua? É do Senhor também, não? Não. O que você tem pedido para cuidar da sua família, que pertence para o Senhor? É interessante que Tiago faz a mesma pergunta que Deus fez para Salomão. Ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, né, faz o quê? Se alguém tem falta de sabedoria, corre para onde? Para a presença do Senhor. Ele não diz assim: vai fazer um curso. Ele diz: corre para a presença do Senhor. Vem para a presença do Senhor. Vem para a presença do Senhor. Queridos, Deus quer levantar um povo preparado para viver plenamente o amor do Senhor. Quem deseja fazer parte desse povo? Deus quer levantar famílias preparadas para viver o amor do Senhor. E é muito interessante, voltando para Hebreus 6, porque ele diz assim que esse empreendimento, essa decisão, ela nunca vai encontrar um ato de injustiça de Deus. Ele diz: Deus não é injusto. Se você decide permanecer, se você decide se consagrar, se você decide se colocar nas mãos do Senhor, você nunca vai encontrar um ato de injustiça de Deus. Por isso ele diz assim: seja zeloso até o fim. Seja zeloso até o fim. Não para pelo meio do caminho. Pastor, eu cansei. Quem renova as nossas forças? Quem nos renova? Eu queria, querido, que você pensasse nisso. Talvez a sua casa esteja como essa pequena cidade que Salomão relata aqui. Você já tentou de tudo, já gastou toda a sua força, já gastou todos os seus recursos, já gastou todo o seu ânimo, e você diz assim: larguei os betes. E Deus está dizendo assim: querido, vem comigo, vem aqui na minha presença. Se você orava, melhora a sua vida de oração. Se você tem comunhão com a palavra, aprofunda mais ainda. Amanhã tem oração das mulheres, vem aqui orar. Terça à tarde tem reunião
das mulheres, dos homens, culto à tarde, vem para o culto. Quarta-feira tem reunião de oração, vem orar. Não perde as oportunidades que Deus está te dando, querido. Porque a gente vai se deixando dominar por essas coisas e a gente vai perdendo de vista aquilo que o Senhor tem para nós. Se você quer, querido, estar preparado para viver o amor do Senhor, fique em pé um pouquinho aí. Eu queria terminar aqui essa palavra colocando alguns desafios para você. Você quer estar preparado? Se você quer estar preparado, querido, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer que a gente precisa de sabedoria. Muitas vezes, nós não percebemos ou não reconhecemos que precisamos. Mateus 9 tem a história da mulher hemorrágica. E a palavra diz que aquela mulher, ela correu atrás durante anos. Buscou todo tipo de recurso. De repente ela ouviu falar de Jesus. E para se aproximar de Jesus, ela tinha que romper um monte de barreira. E a palavra diz que ela chegou por trás, tocou nas orlas, porque ela disse para ela mesma: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Querido, às vezes a gente está correndo feito doido, mas não reconhece onde está o lugar da nossa restauração. O texto diz que aquela mulher gastou tudo que podia, tudo que estava na mão dela. A gente precisa reconhecer qual é a nossa fonte. Às vezes, querido, a gente está tão desgastado, que a gente perde de vista como o autor de Hebreus está dizendo aqui. Segunda coisa, depois de reconhecer, a gente precisa desejar por um mover sobrenatural dos céus, que possa modificar, querido, mudar, transformar o nosso jeito de agir. Para que a nossa ação seja inspirada por Deus, movida pelo poder do Senhor. E se a gente quer estar preparado, querido, a gente precisa clamar ao Senhor por um batismo no Espírito Santo de Deus, que se manifeste num derramar de muita sabedoria e amor. A gente precisa se colocar diante do Senhor dizendo: Deus, vem. Se você olhar os discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos, passaram por uma tribulação tremenda. Eles viram a sua esperança ser quase que anulada na cruz. Mas o Senhor se levanta da morte, vai ao encontro deles e os envia para o cenáculo. Aqueles homens que entraram no cenáculo, entraram ali acovardados, intimidados, sem nenhum entendimento correto
do que eles teriam que enfrentar pela frente. Mas quando eles saem de lá totalmente renovados, totalmente transformados. Querido, o Senhor deseja levantar famílias preparadas. O Senhor deseja levantar pessoas preparadas. As lutas, elas sempre estarão diante de nós. Eu sinto ter que noticiar isso para você. Elas não vão se resolver com a eleição do novo presidente. Porque a nossa segurança e a nossa restauração completa, ela está no Senhor. Ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Eu queria, querida, em nome de Jesus, te convidar. Se você quer estar preparado para viver o amor de Deus, mas às vezes as lutas são tantas que você fala assim, estou desistindo. E Deus está dizendo para você hoje, não se mova pelo que você vê, se mova pelo que você tem. E o que você tem à sua disposição é a presença do Senhor, é o poder do Espírito do Senhor, é a palavra viva e eficaz que penetra com profundidade. É a palavra que cura, é a palavra que restaura a alma, é a palavra que transforma a nossa existência. Eu queria te convidar a sair do seu lugar, querido, trazer sua família aqui para o altar. É o início de uma guerra aqui em favor da família. Eu queria que você trouxesse a sua família. Você fala, pastor, eu estou sozinho, mas traga a sua família aqui para o altar. Em nome de Jesus, vem cá. Vem aqui para a gente orar junto. Em nome de Jesus. Pode apertar um pouquinho que cabe todo mundo aqui. Querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se
você está pensando em parar, eu digo para você, não é tempo de parar. Porque Deus não é injusto. Agora é tempo de guerra, é tempo de batalha. É tempo de avançar. As batalhas que a gente lida com elas, querido, elas nos desgastam, elas nos consomem. Talvez você se sinta exatamente como Salomão falou, uma pequena cidade. A sua casa, uma pequena cidade. Com poucos recursos, com pouca condição. Mas você não depende, querido, de nada, você é do Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor te toma pela mão, o Senhor diz, vem que eu te ajudo. Eu quero te preparar para você viver o melhor. Viver o amor que o Senhor tem. O amor que o Senhor tem de uma forma profunda, de uma forma restauradora, libertadora. Está lutando com o seu esposo? Diga para o Senhor, Deus, eu quero sabedoria do alto. Eu quero sabedoria do alto. A minha já foi. A minha não resultou em nada. Diga, eu quero sabedoria do alto. Eu quero discernimento. Eu quero entendimento. Entrega tudo, querido. Deposita tudo no altar do Senhor. Deposita tudo na presença do Senhor. Se o cansaço chegou, diga para Deus, cheguei no meu limite. Eu não tenho mais força para avançar, não tenho mais graça para poder dar um passo. Entrega a sua decepção, entrega a sua dor, entrega a sua tristeza, entrega a sua angústia, entrega a sua amargura, entrega a sua alegria, entrega o seu regozijo, entrega tudo diante do Senhor. Porque Deus vem até você agora e diz assim, pede-me o que queres que eu te dê. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir que os intercessores só imponham as mãos, só impor as mãos, abençoar, liberar a bênção, em nome de Jesus. Os líderes da igreja que estão aqui também, põe as mãos só e abençoe, diga, Deus, eu abençoo, quero consagrar a vida de meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Deus, nós queremos verdadeiramente aquilo que estamos cantando, Pai. Oh Deus querido, queremos que o Senhor desça os céus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos. Oh Deus querido, sobre a nossa família. Pai, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Pai, tudo que nós precisamos, oh Deus, está no Senhor. Tudo que nós precisamos, oh Deus, vem do Senhor, está nas Tuas mãos. Oh Deus, se aquele homem pobre, oh Deus, porém sábio, pode ser usado, oh Deus querido, para livrar uma cidade, por causa da sabedoria. Oh Deus, nós servimos o mesmo Deus, e o Senhor pode nos levantar em sabedoria, para que a nossa pequena cidade seja liberta.
seja restaurada, seja curada, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Eu entrego, Pai, os filhos, eu entrego o esposo, a esposa, eu entrego os pais, eu entrego nas mãos do Todo-Poderoso. Ó Deus, o Senhor sabe como quebrar barreiras, resistências de alma, de espírito. O Senhor sabe como romper cadeias. O Senhor sabe como colocar em ordem o que está em desordem. O Senhor sabe trazer o juízo perfeito, ó Deus, para que cada um ande, ó Deus, na direção e no poder do Teu Espírito. O Senhor sabe, ó Deus querido, todas as coisas. E o Senhor, Pai, investiu nas nossas vidas quando nós estávamos distantes do Senhor, distantes da Tua presença. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Ó Deus, nós reconhecemos que precisamos, nós reconhecemos que, ó Deus, é o Teu Espírito que nos enche. Então, Deus querido, toma-nos nas Tuas mãos. Nós apresentamos aqui a nossa família nas Tuas mãos. Nossa família não é perfeita. Nossa família, Pai, tem seus traumas, tem suas dores, tem suas crises, tem suas dificuldades. Os relacionamentos não são perfeitos, mas o Senhor está nos chamando para um nível mais elevado. E eu quero consagrar, Pai, ó Deus, cada família aqui representada. E nós queremos, Pai, até o final desse mês, ó Deus, testemunhar milagres, testemunhar, Pai querido, curas, testemunhar transformações, libertações. Nós queremos testemunhar, Pai, porque nós estamos entregando nas Tuas mãos, nas Tuas mãos, no poder que há no nome de Jesus. Aleluia, amém. Recebe, Deus, a nossa família, recebe a família da fé, recebe, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sim, ó Deus, deixa o céu descer. 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 É o reino Teu, é o poder e Tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino Teu, é o poder e Tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino Teu, é o poder e Tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino Teu, é o poder e Tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o poder, Tua é a glória, Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. E nós queremos caminhar na Tua autoridade, no poder do Teu Espírito, na unção do Teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor derramou o amor do Senhor, Pai, quando nós estávamos em trevas. E nós queremos viver, Pai, como diz Paulo, se o Senhor fez isso quando estávamos perdidos, ó Deus, quanto mais agora que somos do Senhor, o Senhor nos levará, ó Deus, segundo o Teu coração, no poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus,
Louvado seja. Aplauda o Senhor, querido, se você puder. Diga: Deus, eu te agradeço, porque teu é o reino, tua é a glória, em nome de Jesus. E a minha vida é tua, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.